O conceito de contratos internacionais ele surge da necessidade de regular relações jurídicas que ultrapassam as fronteiras de um único Estado. Um contrato é considerado internacional quando ele apresenta um elemento de extraneidade, ou seja, quando envolve partes domiciliadas em países diferentes, quando sua execução ela ocorre em território estrangeiro ou quando o objeto contratual está vinculado a mais de um ordenamento jurídico. Essa característica transnacional exige a harmonização entre diferentes sistemas legais, garantindo segurança jurídica e previsibilidade às partes envolvidas. Por isso, o direito internacional privado ele exerce papel fundamental em indicar qual lei será aplicável, como se dará a jurisdição competente e de que forma se deve interpretar e cumprir as obrigações pactuadas. No âmbito dos contratos internacionais, alguns princípios orientam a sua formação, interpretação e execução, destacando-se a autonomia da vontade e a boa-fé objetiva. O princípio da autonomia da vontade é considerado um dos pilares dessa matéria, em que permite que as partes escolham livremente a lei aplicável ao contrato e o foro responsável pela resolução dos conflitos, desde que essa escolha não viole a ordem pública internacional. Já o princípio da boa-fé objetiva, ele assegura que a relação contratual ela seja pautada pela lealdade, confiança e cooperação mútua, impondo deveres anexos que evitam comportamentos oportunistas. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Me chamo Ana Biese e vou falar um pouco sobre a escolha da lei aplicável, fundamentos e limites. Nesse slide que eu estou mostrando a vocês, eu apresento os fundamentos essenciais sobre a escolha da lei aplicável nos contratos internacionais. A definição da lei que vai reger um contrato internacional é orientada pelo direito internacional privado e pelas regras de conflitos de leis de cada país. Começando pelo ponto 1, a autonomia de cada escolha. Aqui, as partes têm a liberdade para escolher qual legislação irá reger o contrato. Essa liberdade é um dos pilares nas relações contratuais internacionais. No ponto 2, temos os limites impostos. Essa liberdade não é absoluta. A escolha da lei não pode contrair a ordem pública internacional, nem violar regras congentes locais, e também não pode ser utilizada para tentar fraudar a lei. E, por último, no ponto 3, tratamos da ausência de escolha. É quando as partes não indicam uma lei aplicável. Utiliza-se a legislação do país que tenha a maior conexão como objeto de contrato. Essa regra, ela busca garantir a previsibilidade e a coerência. E, por fim, eu trago esse alerta bem importante. Mesmo nos casos que as partes escolhem livremente a lei aplicável, essa escolha não pode violar os princípios fundamentais da ordem pública ou burlar as normas imperativas de proteção. Agora eu vou falar um pouco sobre os instrumentos internacionais relevantes. Eu apresento os instrumentos que vão influenciar na aplicação da interpretação da lei e nos contratos internacionais. O primeiro é a Convenção de Viena, que foi em 1969, e nela estabelece regras fundamentais para que a interpretação e a aplicação de tratados internacionais sejam definidas. Ela define normas, celebração, vigência, extinção, quando se trata de tratados, e é uma referência central no direito internacional. O segundo instrumento é a Convenção Interamericana, de 2025, e essa convenção se trata especialmente no direito que é aplicável aos contratos internacionais dentro do continente americano, buscando harmonizar as práticas jurídicas da região. Em seguida, temos os principais de UNIDROIT, que é de 2004, e eles são consideráveis uma espécie de soft law que serve como guia de práticas contratuais comerciais internacionais. Mesmo não sendo obrigados, são amplamente aceitos em todo o contexto global. E, por fim, as convenções de Haia e de Roma, que influenciam fortemente a interpretação jurídica e promovem a harmonização das normas, especialmente no âmbito europeu. Esse instrumento, minha gente, ele ajuda a trazer maior segurança jurídica nas relações entre os países. Esses tratados e diretrizes têm um papel fundamental para garantir previsibilidade e confiança nas relações contratuais internacionais. E aqui finalizo minha fala. Antes de qualquer contrato internacional funcionar bem, ele precisa ter uma base sólida. Por isso, começamos identificando claramente quem são as partes, o que cada um deve fazer e em quanto tempo,
Depois entram as cláusulas que realmente fazem diferença. Escolher qual país vai julgar qualquer problema, definir como se o pagamento, quais garantias existem e, claro, como os conflitos serão resolvidos. E é que a arbitragem costuma ser a opção mais eficiente. Bom, dos desafios práticos e soluções. Quando lidamos com um contrato entre países, a complexidade aumenta bastante. Cada país tem suas próprias leis e isso, por si só, já exige muito cuidado redobrado. Outro desafio são os litígios. Processos internacionais são caros, demorados e nem sempre simples de executar. Por isso, a arbitragem internacional aparece como uma solução muito utilizada. Ela é mais rápida e especializada. E para evitar problemas, contar com assessoria jurídica especializada não é um luxo, é uma necessidade. O impacto do direito internacional público. Esses contratos não afetam só empresas, eles impactam países inteiros. Quando funcionam bem, fortalecem a cooperação econômica, estimulam o comércio e geram desenvolvimento. Eles também influenciam a parte política, porque acabam promovendo diálogo e aproximação entre estados. E com o tempo, tudo isso leva a uma maior harmonização jurídica, ou seja, países vão ajustando suas regras para facilitar essas relações. No fim, o direito internacional privado ajuda a construir um ambiente global mais coerente, seguro e conectado.